Olá pessoal, conforme nós havíamos aí tido o nosso combinado, segue agora a parte de gravação da aula teórica para que então sequenciamos no próximo dia 31 agora, domingo, a parte de questões. E nós vamos tratar aqui nessa aula teórica do ensino religioso no Brasil. Para que não fique um vídeo tão extenso, eu vou tentar dividi-lo em 2 ou 3 partes. A primeira situação a ser dita aqui é sobre os primórdios da colonização. O ensino religioso no Brasil ele é um tema bem complexo e ele remonta aos primórdios da colonização do nosso país, né, que alguns inclusive vão chamar de exploração do Brasil, enquanto que outros de colonização do Brasil. Esse termo pejorativo não é bom que você leve essa ideia para a sua prova, porque a título de exame, né, de certame, a ideia da banca é que isso foi algo proveitoso para o país, pois trouxe, ainda que algumas condições de contratempo, uma condição favorável de crescimento, de expansão e também de aprendizado para aqueles que aqui estavam, como eram as tribos indígenas e os que vieram através das embarcações dos navios negreiros, dos escravos que aqui chegaram no Brasil. Então, inicialmente, essa parte da história e da religião, ela desenvolve um papel na formação da identidade nacional e da organização social também. E o ensino religioso na escola brasileira, que é um objeto de debate, de muitas controvérsias, especialmente porque é um país muito diverso, muito grande, ele tem que ter em mente essa pluralidade religiosa. Ele não pode ser um ensino prosélito, ou seja, um ensino que visa trazer para o discente a religião do docente ou da própria administração da escola ou de uma terceira condição. A ideia é realmente explicar o fenômeno religioso, grave isso para a sua prova, fenômeno religioso de todas as religiões no Brasil e fora do Brasil, trazendo contribuições no que diz respeito ao estudo do sagrado, ao metafísico, e mais tarde a gente vai ver essas terminologias no decorrer da aula, levando em consideração aquilo que é de mais essencial, que é a ideia da pluralidade religiosa, onde essa multiplicidade de crenças e tradições religiosas coexistem no nosso país. Seguindo, nós vamos falar um pouco desse momento histórico em que o catolicismo ele predomina no nosso país. Ele tem uma grande predominância e essa ideia inicial da Igreja Católica aqui, ela se dá com o advento da chegada dos europeus em terras brasileiras, encontrando aqui as tribos indígenas que estavam e também trazendo, já logo na sequência, os escravos que vieram da África, e há nessa condição de contexto entre religiões indígenas, religiões nativas do nosso país, as religiões afro, que vieram nos navios, e também o catolicismo, que vieram através dos colonizadores, essa multiplicidade vai gerar, então, essa condição de grande diversidade religiosa do Brasil, que, inclusive, através dessa oportunidade em que nós temos o catolicismo, as religiões afro, as religiões indígenas, numa ideia inicial, já logo no início do Brasil, dessa multiplicidade, fazer com que haja, por meio dessas misturas religiosas, um sincretismo religioso, onde principalmente os escravos que vieram vão sincretizar, ou seja, vão trazer para dentro do seu fenômeno religioso as ideias do catolicismo, e vão surgir outros temas que mais tarde nós também vamos estudá-los, como por exemplo a mitologia da religião afro, a mitologia da religião católica, a mitologia da religião indígena que aqui estava em solo brasileiro. Então, continuando, nós temos que entender que desde que tudo isso aconteceu no Brasil, à medida que o tempo foi decorrendo, a religião também ela foi aprimorando, ela foi tendo a sua, digamos, entre aspas, evolução. Dentro dessa evolução, em especial agora nas últimas décadas, esse debate do ensino religioso na escola tem se intensificado. E aí os diferentes grupos organizacionais, religiosos, a sociedade civil e as autoridades governamentais, elas defendem pontos diferentes da religião. Enquanto que alguns defendem a manutenção de um ensino religioso confessional, que é o caso de algumas instituições confessionais que nós temos. Vou citar apenas algumas: escolas de cunho confessional presbiteriano, escola de cunho confessional adventista e assim por diante.
E essa ideia é fazer com que, através do ensino religioso, nós tenhamos um consenso sobre, mesmo em regime confessional, da explicação para todos os alunos dessa multiplicidade religiosas. Ainda que haja essa abordagem confessional, é importante que saibamos, para nível de prova, que também existe uma abordagem não confessional. E ela tem que ser uma ideia de que nós vamos passar para os discentes as mais diferentes, de forma imparcial, as mais diferentes tradições religiosas, sem promover ou privilegiar nenhuma delas. O docente de ensino religioso não privilegia nenhuma religião. Ele não age de forma parcial no que diz respeito à sua prática religiosa ou de um terceiro. Ele trata do aspecto do fenômeno religioso de todas as religiões. Vocês vão ver eu repetir isso muito, porque na sua prova você precisa ter isso em mente. A Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, o artigo 33, ele traz para nós a seguinte informação, abro aspas, o ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurando respeito à diversidade cultural, religiosa do Brasil, vedadas quaisquer forma de proselitismo. Portanto, é muito importante você ter em mente que no que diz respeito à prática do ensino religioso na escola pública, ele parte do princípio da ideia de que nós temos respeito à diversidade cultural religiosa no nosso país. E não nos é permitido nenhuma forma de proselitismo. Não é um cunho evangelístico, não é um cunho catequético, não é uma ideia catequizadora, é uma ideia de ensino do fenômeno religioso. Isso precisa estar muito claro para todos vocês, sobre como nós entendemos o ensino religioso em sala de aula. Há uma diversidade religiosa no nosso país muito grande, né? Apesar da nossa legislação existente, o ensino religioso no Brasil ainda enfrenta desafios significativos, incluindo questões relacionadas à formação e à qualificação dos professores, para uma ideia mais ampla, para uma ideia mais inclusiva, para uma ideia que defende outros pontos de vista e defende essa diversidade religiosa do nosso país. Isso é necessário nós estarmos continuamente aprimorando o nosso conhecimento sobre a pluralidade religiosa desse país. E qual que é o conceito de laicidade, né? Já que nós falamos que o nosso Estado é laico. Laicidade é uma singularidade dos estados não confessionais, que asseguram a separação entre o Estado e a Igreja, garantindo proteção à crença, a liberdades religiosas. O laicismo, ele compartilha da primeira característica da laicidade, ou seja, ele prega a separação entre o Estado e a Igreja. Daqui a pouco nós vamos entender um pouco melhor o que aconteceu na história do nosso país sobre essa separação entre Estado e Igreja, que aconteceu no decorrer histórico do Brasil. E o que é fé e o que é religiosidade? Isso aqui você precisa começar a distinguir também esses substantivos, né? A religiosidade, ela é a abertura ao mistério, ela pode ser expressa como uma experiência religiosa, é a experiência de Deus, né? A experiência que a pessoa tem com o seu sagrado, é a fé, é o aprofundamento nessas experiências metafísicas. A religiosidade eleva a estrutura valorativa do ser humano. A ideia da religiosidade é que os valores éticos, morais, intrínsecos na humanidade venham ser aguçados através da religiosidade. Uma das definições seria: religião é um sistema de crença, textos sagrados, regras e valores morais, estabelecidos por meio de práticas que caracterizam grande parte de um grupo de indivíduos. Aqui nós precisamos massificar a ideia de que isso é uma das definições, porque religiosidade também pode ter outras formas de ter o seu significado, de ter as suas explicações, de ter os seus, as suas ideias, as suas formações do que seja religiosidade. Uma delas, que é uma que eu trago para vocês, que é um sistema de crenças, textos sagrados, regras, valores morais estabelecidos por meio de práticas que caracterizam grande parte de um grupo ou de indivíduos. E a fé? A fé é uma esfera transcendental. Ela possibilita que um novo sentido seja dado. Por conseguinte, a fé é o sentimento, é a postura do sujeito em relação ao que ele considera ser o sagrado. Para aquela pessoa, o que é o meu sagrado?
O meu sagrado pode ser uma árvore. O meu sagrado pode ser Jesus Cristo. O meu sagrado pode ser Mahatma Gandhi. O meu sagrado pode ser Siddhartha Gautama. O meu sagrado pode ser o rio. O meu sagrado pode ser a vaca, pode ser o macaco, pode ser o rato. Vai depender da minha condição de religiosidade. A fé é aquilo que eu sentimentalizo dentro da prática da minha religião. E visualizo nessa condição da prática metafísica o que é o sagrado para mim. A fé, então, como síntese, é o sentimento, é a postura. Já a religiosidade tem a ver com a prática. Ela tem a ver com a maneira como eu, dentro da minha religião, entendo como é os meus sistemas de crença. O que é os meus textos sagrados, se é que tem textos sagrados, como, por exemplo, a maioria dos indígenas não tem texto sagrado. Já os hindus possuem um dos textos sagrados mais antigos da humanidade. Os Vedas, de outras religiões, nós temos o Alcorão, nós temos a Bíblia Sagrada. Isso é um dos instrumentos de prática da minha religiosidade. E a fé? A fé é a maneira como eu sentimentalizo isso através desses textos, através de regras, através de objetos sagrados, através de valores morais que advém da prática religiosa. Então, continuando. O Brasil ele é dividido aqui em pelo menos 3 partes, né? O Brasil Colônia, que vai até 822, de 1500 a 822. O Brasil Império, que segue de 22 até 89. E de 89 em diante, até o tempo presente, nós somos um país republicano. Então vamos ver aqui a síntese do que seria isso, porque o edital ele traz uma ideia sobre essas divisões da religião no Brasil, mas eu entendo que o examinador ele não vai nas minúcias de todas elas, e por isso eu peguei a ideia mais abrangente, uma vez de que isso é algo muito extenso. Não dá para tratar dentro de um certame toda a extensão do que é a religiosidade no Brasil, uma vez que nós estamos falando de mais de 500 anos de história. Então, durante o período colonial, a religião predominante do Brasil ela é o catolicismo. Se te perguntado, no Brasil colônia, a predominância religiosa, ela advém do catolicismo. E quem trouxe? Foi os colonizadores portugueses. A Igreja Católica ela vai exercer um papel considerável sobre a sociedade, sobre a política, e ela é uma instituição central na vida aqui dos colonos. Falando desse período aí que vai até, em média, de 3 séculos, né? De 1500 até 1822. Mais tarde chegam aqui as embarcações dos jesuítas, também um momento muito importante da religiosidade do Brasil, da religião no Brasil. E eles vão desempenhar um papel importante na propagação da fé católica entre os povos indígenas e na educação dos jovens e também dos negros. A ideia dos jesuítas é catequizar todos os indígenas e todos os negros que estavam aqui quando eles chegaram logo após os colonizadores. A Inquisição também teve um papel de impacto muito importante no Brasil colonial. Existe um evento na nossa história, que é a Inquisição, e embora não tenha sido muito rigorosa quanto na Europa, além do catolicismo, houve também a presença de outras religiões. Essas religiões elas encontraram algumas barreiras para adentrar dentro do Brasil colônia. Mais tarde também essas barreiras vão surgir, mas não tão fortes quanto no Brasil colônia. No Brasil colônia, a colônia portuguesa ela está tentando fazer com que o máximo seja predominante a religião católica. E por isso essa fronteira que vai ser encontrada por parte das religiões que vão vir aqui. E não só o protestantismo, nós temos também o judaísmo. E isso, no início, aqui do Brasil colônia, vai encontrar essas barreiras que eu mencionei para você, através dos colonos que aqui estavam, para ter as suas práticas religiosas. Continuando. No Império, né, de 822 até 89, nós temos um Brasil com uma independência. Né? A Igreja Católica continuou exercendo uma influência significativa, mas agora sob um novo arranjo político. Por quê? Porque tiramos a colônia e passamos a ter uma ideia imperial. O catolicismo era a religião oficial do Estado ainda, e a Igreja ela ainda mantinha uma estreita relação entre governo e imperial. No entanto, já no período imperial, já começou também a se ver um crescimento de outras religiões, como por exemplo o protestantismo, que começou a ganhar seguidor aqui no Brasil, especialmente os imigrantes europeus que aqui chegaram. Igrejas batistas e outras demais vieram e trouxeram para dentro do Brasil, o Brasil entre aspas católico, a ideia do protestantismo. Agora ganhando mais abertura, mais espaços e mais adeptos também. Esse período também testemunhou o surgimento de movimentos religiosos sincréticos. Opa, repita, não entendi. Nesse momento do Brasil Império,
aquela condição que eu tinha te dito no início da aula, dos navios negreiros, das tribos indígenas que aqui estavam, começam a sincretizar, começam a incorporar dentro das suas religiões as práticas que também se misturavam com aquilo que eram os ensinamentos católicos. Então nós vamos ter a incorporação de ritos africanos, ritos indígenas e ritos católicos. Dentre isso, com isso, vai surgir dois expoentes principais. Mais tarde virá um terceiro, que é a Quimbanda, inicialmente o Candomblé e a Umbanda, que combinava elementos das tradições africanas com o catolicismo. E acabou que mais tarde incorporou também elementos das crenças indígenas. Já o terceiro momento da história do nosso país, nós temos uma ideia de um Brasil colônia. Como que é a ideia desse país, né, Brasil, com o advento do catolicismo através dessa condição mista que nós vamos ter dentro desse sincretismo religioso? Vamos tratar disso. Com a proclamação da República, né, que aconteceu em 89, a separação entre a Igreja e o Estado, o Brasil passou a ser um país agora com uma diversidade religiosa de forma aceitável. Não passou-se a predominar o catolicismo. E essas mudanças significativas, elas também, que vieram através da proclamação da República, elas vão atingir também a religiosidade. E aí, em 1891, vai ser estabelecido a liberdade religiosa no nosso país. Então, se tratar na prova com você sobre datações, 1891 é o ano que vai ser estabelecido a liberdade religiosa no Brasil. Que Brasil? O Brasil republicano. Então vai ser muito tardio no nosso país a liberdade religiosa, né? Nós estamos falando do século XVI, XVII, XVIII e XIX, sobre a predominância particularmente da grande condição maciça do catolicismo no Brasil. Para entendermos as bases religiosas do nosso país, precisamos entender que predominantemente o nosso país foi um país católico no seu início. Agora já crescem outras religiões, mas no início, aí, durante bons séculos, predominou-se o catolicismo. Também no período republicano houve um aumento da diversidade religiosa. Nós já tínhamos falado sobre isso. Volto a repetir para vocês. As novas denominações cristãs, como o pentecostalismo, o neopentecostalismo, começam a ganhar mais seguidores e começa a se fortalecer ainda mais nesse início da religião no nosso país. E aí continua a ser um caldeirão de tradições religiosas e, dada essa liberdade religiosa que o país passa a aceitar, essas religiões elas vão ser incorporadas às ideias afras, as ideias espíritas, as ideias judaicas, as ideias islâmicas, e o nosso país vai ter dentro dele essas predominâncias de ideias cristãs, afro-brasileiras, espiritismo, cristianismo, mas vai receber também outras religiões, não só como as religiões arábicas, mas não só como também as religiões que estavam aqui advindas da Europa, como também vão vir religiões asiáticas aqui também para o nosso país. E nessa condição, nós vamos passar para o outro tópico que é apresentado pela nossa banca, que é o estudo do ser humano e o fenômeno religioso. Outro ponto importante destacar que isso é também algo muito abrangente. Como assim abrangente? Esse fenômeno religioso, que ele tem como agente principal, obviamente, o ser humano, ele vai interagir dentro dessa condição em alguns fundamentos. Quais são eles? Os históricos, os filosóficos, os psicológicos, os sociológicos, bem como tudo isso vai se misturar dentro do que nós chamamos de tradições religiosas. E o seu examinador pode ser que ele traga alguma prova para você, alguma assertiva na prova, melhor dizendo, desses pontos de vistas aqui, sobre o ser humano e o fenômeno religioso no nosso país. Qual é a ideia que a gente deve ter em mente? Sobre a história, ela vai examinar as origens, ela vai examinar o desenvolvimento, a evolução dessas tradições religiosas ao longo do tempo. Ela vai investigar as crenças, as práticas, ela investiga as instituições religiosas, como elas surgiram em diferentes culturas e contextos históricos, bem como em eventos e figuras que moldaram essas tradições religiosas ao longo dos séculos. E já a filosofia ela vai estudar e vai explorar as questões metafísicas, as questões epistemológicas, éticas. Os filósofos eles vão investigar a natureza de Deus para essas tradições religiosas.
o propósito da existência humana para essas diferentes tradições religiosas, a relação entre a fé e a razão, os fundamentos morais das tradições religiosas, é isso que vai fazer a filosofia. A psicologia, por sua vez, ela estuda do ponto de vista individual e também coletivo, só que ela vai investigar a questão mental, ela investiga o papel da religião na saúde mental do indivíduo, o bem-estar emocional e o desenvolvimento pessoal. É isso que vai fazer a psicologia. A psicologia da religião, ela explora as experiências religiosas como a fé, o êxtase, a conversão, o transcendente, né? Essa ideia que se tem na iniciação de alguma tradição religiosa, como que são as experiências que são dadas através desses aspectos ligados à iniciação de cada uma das diferentes religiões. E a sociologia? A sociologia, por sua vez, ela é um fenômeno que vai analisar a ideia da influência da tradição religiosa dentro da sociedade. E aí vai ver como que ela vai moldar as identidades culturais, políticas, como é que ela vai interagir com as instituições sociais, ou seja, como que a religião interage com as instituições de cada uma das nações dos quais vai haver esse desenvolvimento religioso. Vai ver como que a economia e tantas outras coisas mais pode ser modificado através da condição da religião. A religião, ela, por meio da sociologia, ela vai investigar os padrões de adesão religiosa, as mudanças demográficas e o processo que vai se dar através do envolvimento social no meio das tradições religiosas. É isso que faz a sociologia. E falando um pouco mais das tradições religiosas, como agora um elemento que não desassocia das culturas, nós temos que entender que ela vai interferir nos valores, nas crenças fundamentais. As tradições religiosas, frequentemente, elas fornecem valores morais, éticos, espirituais, fundamentais, que orientam a vida das pessoas dentro de uma determinada cultura. Elas oferecem respostas para as questões existenciais, como o propósito da vida, a natureza, do bem, do mal, o significado da existência humana. Isso é o que é trago por nós como elemento que não pode ser desassociado da cultura por meio das tradições religiosas. Os rituais, as práticas culturais seriam um subtema dessa condição também indissociável nas culturas que nos traz as tradições religiosas. Por exemplo, como a questão dos rituais nas práticas culturais de uma comunidade. Celebração religiosa, cerimônia de passagem, rito de nascimento, casamento, morte, são exemplos de como essas práticas religiosas vão se manifestar na vida cotidiana das pessoas, para influenciar a cultura de uma sociedade. E isso também tem a ver com a arte, com a literatura, com a expressão criativa. A religião, ela vai inspirar uma riqueza de variedade de expressão artística, criativa. Ela vai mudar a música ou vai ampliar a ideia de musicidade. A pintura, a escultura, a arquitetura, a literatura, a dança, muitas obras de artes mais célebres e influentes ao longo da história, foi criado por quem? Foi criado através das expressões de devoção religiosa. Sabemos disso, quantas pinturas artísticas e tantas outras formas de manifestação nós não temos advindas daquilo que foi trago pelas tradições religiosas e influenciando as culturas. Até mesmo o ato de contar a história sagrada, isso também muda a literatura. Quantas histórias que você vê a sacralização de alguma determinada religião nessa história e ela se tornou parte da literatura de uma determinada sociedade. E, por fim, ela também vai mudar dois pontos de vista: a estrutura da organização social e a identidade cultural. Ou seja, as tradições religiosas, muitas vezes, elas vão desempenhar um papel de estruturação na sociedade. Elas vão influenciar as normas sociais, as relações de poder, as instituições políticas. Vamos pegar um exemplo, né? Dentro do protestantismo, nós temos no movimento da Reforma Protestante, Calvino. Calvino foi um grande e importante jurista, porque ele era advogado, ele era da arte, da habilidade da legislação, e ele também trouxe para o Estado, né, naquela ocasião em que ele vivia, a ideia incorporada através de valores religiosos, mas que interferiram diretamente, inclusive, nas instituições políticas daquele momento da história. A identidade cultural e coesão social, advindas desse fenômeno das tradições religiosas, ela vai desempenhar um papel central na identidade cultural e na coesão social de uma comunidade.
ela vai servir como elemento unificador para conectar pessoas por meio de crenças compartilhadas, práticas rituais, narrativas culturais comuns, fortalecendo um senso de pertencimento e solidariedade dentro de um grupo. Isso é o que vai ser feito através dessa identidade cultural. Vamos pegar o exemplo do Congo, né? Como o congado traz para a sociedade local nossa aqui de Uberlândia uma ideia de pertencimento, e tantas outras tradições religiosas vão fazer do mesmo jeito com os seus frequentadores, com os seus iniciados, com os seus membros, digamos assim, daquela determinada tradição religiosa. Então, pessoal, tenha em mente isso. As tradições religiosas, elas trazem dentro de todos esses aspectos que nós falamos, uma ideia que eu entendo que o seu examinador vai levar para a prova, que é essa ideia de pertencimento. Estar em um fenômeno religioso, estar em uma tradição religiosa, dá para o indivíduo uma ideia de pertencimento. Continuando, pessoal. As religiões afro-brasileiras. Vamos falar um pouco disso aqui, porque eu entendo sim que o seu examinador pode querer trazer para a prova alguma assertiva relacionada às religiões afro. Elas são um conjunto de tradições religiosas que surgiram no Brasil a partir da interação entre as crenças e as práticas que foram trazidas pelos africanos escravizados durante o Brasil colonial, né? Elementos da cultura da religião brasileira, e essas religiões são caracterizadas por uma combinação única de elementos africanos, indígenas e europeus. Nós já havíamos falado sobre isso e eu volto a repetir para vocês. Essas religiões afro-brasileiras é um misto de elementos da África, dos indígenas que aqui estavam e dos europeus. E isso se tornou um sincretismo dentro do nosso país. E isso traz uma experiência e uma criatividade fora do padrão de normalidade de algumas crenças religiosas e uma riqueza que só as comunidades afrodescendentes do Brasil têm. E eu posso dizer isso a nível mundial, né? Práticas de cultura e de manifestação religiosa das religiões afrodescendentes que somente o Brasil tem esse pertencimento. As religiões afro-brasileiras incluem várias tradições distintas. Deixe isso bem claro, não se limita a 3 grupos principais, mas há várias. Sendo as mais conhecidas o candomblé, a umbanda e o batuque, a quimbanda. Para cada uma dessas tradições, elas possuem suas próprias divindades, seus próprios rituais, suas próprias músicas, suas próprias danças, seus próprios símbolos, mas todas elas vão compartilhar certos elementos em comum, como a crença na existência de divindades ancestrais. Essas religiões principais do Brasil, né, quimbanda, umbanda e candomblé, elas compartilham da ideia da ancestralidade como senso comum de elementos que vão trazer para si a ideia dos espíritos, o culto a esses espíritos. Espíritos da natureza vão ser incorporados a essa ideia graças também a esse sincretismo com as tribos indígenas. E vai trazer para a pessoa uma ideia de possessão espiritual. É isso que fazem, em sua grande maioria, a umbanda, a quimbanda e o candomblé. Só isso, professor? Claro que não. Vai também ter uma diversidade de aplicações prático-teóricas dentro dessas religiões afro. Um dos aspectos mais importantes das religiões afro é a sua forte ligação com a cultura e identidade afro-brasileira. Essas religiões elas vão desempenhar um papel central na vida das comunidades afrodescendentes, influenciando não apenas a espiritualidade, a música, a dança, a culinária, quantas culinárias, quantos pratos típicos dentro da culinária afro que são compartilhadas por meio da religião existente no nosso país, advindo dos africanos, com o sincretismo dos europeus, dos indígenas, do catolicismo, de tudo isso que a gente falou antes, e isso só o Brasil tem de identidade. Além disso, as religiões afro-brasileiras têm desempenhado um papel de luta contra o racismo e promoção da valorização e da cultura negra no Brasil. Isso eu acredito que pode ser objeto de assertiva no seu certame, na sua prova. O examinador sim pode perguntar durante o seu exame alguma coisa ligada sobre essa valoração, sobre essa valorização da cultura negra no Brasil. E é muito rica e importante a participação das religiões, porque isso
vai fazer com que elas reivindiquem o seu espaço na sociedade brasileira e resistam à marginalização e à discriminação. As religiões afro são um exemplo vívido das tradições aqui no nosso país, profundamente entrelaçada com as culturas que se desenvolvem. As religiões, incluindo o candomblé, a umbanda, a quimbanda e outras práticas também, têm suas raízes nas tradições espirituais, trazidas pelos africanos escravizados aqui no nosso Brasil, no período do Brasil colônia, como eu já disse. Nesse sistema de crença de religiões afro-brasileiras, os elementos simbólicos desempenham um papel central. Cada divindade conhecida como orixá no candomblé e como entidade na umbanda é associada a símbolos específicos que representam suas características e domínios. Por exemplo, Oxum, a divindade das águas doces e do amor, por ser simbolizada por um espelho, um leque de metal ou uma coroa dourada. Essa é a ideia de Oxum. Além dos símbolos materiais, as religiões afro-brasileiras também elas incorporam símbolos ritualísticos. As danças, os cantos, os toques, o tambor, as oferendas. Todos esses elementos não apenas expressam uma conexão espiritual com a divindade, mas também funcionam como meio de comunicação e interação com o sagrado. O sagrado das religiões afro-brasileiras está presente em todas as dimensões da vida cotidiana dos praticantes. Isso aqui pode ser uma assertiva. Ele pode tentar, o examinador, te confundir e limitar, dizendo para você que essa ideia do sagrado nas religiões afro-brasileiras não está presente em todas as dimensões da vida cotidiana dos praticantes. E sim, está presente em todas as dimensões, desde as cerimônias rituais até as práticas de cura, passando pela interação com a natureza, com os ancestrais. O sagrado permeia todas as esferas da existência para essas religiões afro. Para os adeptos dessas religiões, os símbolos, as práticas sagradas, não são apenas formas de expressar a fé e devoção, mas também um meio de preservar e fortalecer a sua identidade cultural e étnica. Portanto, as religiões afro-brasileiras vão ilustrar vividamente os símbolos e o sagrado, que eles estão entrelaçados nas tradições religiosas, servindo como elementos indissociáveis das culturas que eles vão desenvolver. Eles refletem a riqueza e a complexidade das experiências humanas na busca pelo divino do contexto específico. Vamos diferenciar agora, pessoal, rito de mito. Isso aí pode ser sim uma assertiva da sua prova e muitas das vezes nós não conseguimos distinguir o que é mito e o que é rito. Então, pessoal, eu vou deixar aqui para vocês uma ideia bem simples de entender. Por mais que eu trago para você no material, lembre-se sempre, o mito é uma narrativa. E já o rito ele vai incluir a minha condição de prática. Está mais ligado à prática. O mito é a ideia da narrativa que vai ter a minha tradição religiosa. A tradição religiosa de um determinado praticante. Já o rito, ele é uma ideia simbólica. Por mais que seja profunda, mas é uma ideia simbólica. E o elemento do rito pode carregar significado específico, como, por exemplo, transmitir o ensinamento religioso e o valor moral de uma determinada religião. O rito ele também pode fortalecer os laços sociais dentro de uma comunidade religiosa, fornecendo oportunidade para os fiéis se reunirem e compartilharem experiências e reafirmarem sua identidade religiosa. Então o rito tem a ver com prática, o mito tem a ver com a narrativa desta prática. Então os mitos são muitos e os ritos também são muitos dentro também dessas muitas religiões. Mas mito é a narrativa e rito é a prática. Isso em síntese, mais resumido possível, eu trago para você essa ideia sobre o que é mito e sobre o que é rito. Continuando. Para o cristianismo, por exemplo, quando nós pegamos aqui a ideia aqui sobre esses elementos de textos sagrados. Cada religião vai ter o seu texto sagrado. Por exemplo, quando você olha para o cristianismo, nós estamos falando da Bíblia, composta por 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo Testamento. Não acredito que o legislador, o seu examinador, vai entrar no pormenor da divisão disso. Eu encontrei apenas uma questão, e ela era da banca Consulplan, do ano de 2022,
perguntando sobre a quantidade de livros na Bíblia. Não acredito que o examinador vai fazer isso na EBO, mas se fizer, está aí a informação. 66 no total, sendo 39 no Antigo, 27 no Novo Testamento. É algo muito específico e eu acho que fere um pouco do princípio do que é a ideia do ensino religioso dentro da sala de aula. Essa ideia que realmente é muito amplo o ensino e não uma especificidade de uma religião. É claro que em sala de aula, quando a gente vai trabalhar a questão de textos sagrados, a gente vai entrar nesse pormenor. Já na prova, eu não acredito que o examinador vai trazer. Caso traga, a informação está aí. 66 no total, 39 no Antigo, 27 no Novo Testamento. Pode ser também que ele te pergunte sobre os principais livros que vão ser encontrados na Bíblia protestante e também na Torá do judaísmo. É os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que para nós é o Pentateuco, para nós eu digo os protestantes, né? Os católicos também têm dessa forma, alguns cristãos de outras religiões também têm dessa forma. Dentro do judaísmo, a ideia do Pentateuco é a Sefer HaTorá, ou seja, a lei de Moisés, a Torá. Já no islamismo, muda o texto sagrado, é o Alcorão. Esse Alcorão ele é advindo da ideia de que Maomé teve uma experiência transcendental, metafísica, e em conversa com o anjo Gabriel, ele começou a dar a ele orientações sobre como deveria ser escritos e datados essas informações que mais tarde viria o texto sagrado. O Alcorão, o todo Corão, né? O Alcorão é todo o Corão que foi dado para Maomé, e mais tarde vão vir outros ensinos dentro do islamismo incorporados também essa ideia que os seguidores de Maomé também vão escrever. Os primeiros seguidores também vão ter textos sagrados dentro do islamismo. Já no hinduísmo, a gente tem a ideia dos textos que é considerado os mais antigos textos sagrados da humanidade. Quais são eles? É muito comum que te pergunte sobre isso. Nós temos os Vedas, os Upanishads, os Mahabharatas, os Ramayanas, os Puranas. Tem muitos textos no hinduísmo, esses são os principais. Já o budismo, os textos dos budismos, eles variam de acordo com as tradições. Vão incluir as sutras, que são os ensinamentos que são atribuídos a Siddhartha Gautama, a Buda, né? Não se sabe muito precisamente se de fato esse texto é originário de Buda, o legislador não vai te perguntar sobre isso, ele vai te falar sobre sutras e se ele te falar, você já sabe que está ligado a Siddhartha Gautama, o rei, o monarca, que já ainda na sua juventude abandonou as riquezas do palácio e fora da vida palaciana foi viver uma vida monástica, né? Uma vida de exclusão, uma vida de condição fora do que era aquilo que era proporcionado dentro do palácio, dentro de toda uma riqueza, de uma realeza, para experimentar como enfrentar o sofrimento, como enfrentar a dor, como enfrentar a morte, como enfrentar o envelhecimento. Essa era a ideia inicial de Siddhartha Gautama. Mais tarde, é claro, isso vai evoluir, vai trazer uma série de outras coisas. Fiquem tranquilos, o seu examinador não vai entrar nesse pormenor de Siddhartha Gautama. O máximo que ele pode fazer é pegar o texto de Buda, do primeiro Buda, de Siddhartha Gautama, citar uma passagem para você, como eu te falei aí, dessas sutras, dos ensinamentos que são atribuídos a Buda, e te perguntar se isso pertence a Buda, se isso pertence a Siddhartha Gautama, ou se pertence a Jesus, ou se pertence a Maomé. Nós vamos, com o passar do tempo, identificar isso de forma melhor. Então, esses são alguns dos textos aí. E no Sikhismo? O Guru Granth Sahib é o texto central do Sikhismo. É considerada a palavra viva de Deus e o guia espiritual supremo dos Sikhs. Além disso, há também os escritos dos 10 Gurus Sikhs, conhecidos como Guru Granth Sahib Ji. Então esses são os textos aí. Não vi nenhuma prova perguntar de texto sagrado do Sikhismo. Eu vi perguntar do budismo, que nós vamos fazer questões disso no nosso próximo encontro, do islamismo, do hinduísmo, do judaísmo e do cristianismo. Do sikhismo não perguntam, das outras demais religiões não perguntam. Podem perguntar, por exemplo, fazendo associação para você de uma assertiva, dizendo que tem textos sagrados dentro das religiões de tradições indígenas. E nós sabemos que não tem. Ali são os relatos orais. Mais tarde nós vamos também trabalhar sobre isso. Continuando. A descrição das representações do transcendente nas tradições religiosas. O cristianismo, Deus é geralmente conhecido como um transcendente
existindo além do mundo metafísico. Então, olha aqui, presta atenção nisso que eu vou te dizer. Para o cristianismo, existe uma ideia de um Deus criador, um Deus que vai dar origem a todas as coisas. Os cristãos vão pegar o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, isso não cai na sua prova, é apenas para ilustrar a ideia de Deus dentro do cristianismo. E através desse texto, no grego, onde João vai dizer em arque, em logos prostonteon kai theos, ele vai dizer que no princípio era Deus, e ele estava com Deus, e ele era Deus. E ele vai afirmar que as coisas vieram à existência através dele, afirmando que ele é o logos, que ele é o verbo. Que verbo? Jesus. Jesus é que vai trazer à existência essas coisas. Já no islamismo, a ideia é de um Deus que tem um nome totalmente diferente do que tem no cristianismo, que é Alá. Para os cristãos, a ideia da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, não é a ideia incorporada pelo islamismo. Para o islamismo, só existe o Deus Alá, o Deus Criador de todas as coisas. E ele é descrito como tendo uma ideia de um aspecto da sua natureza divina. Alá é considerado onipotente, onisciente, onipresente. Essa mesma ideia é atribuída também à Trindade dos cristãos, mas ela também é incorporada dentro do islamismo. A transcendência de Alá é enfatizada na crença de que ele está além da compreensão humana, além de qualquer forma de associação ou comparação. Como no cristianismo a ideia de Deus é associada à pessoa da Trindade, nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, e no Deus Filho nós temos Jesus Cristo, para o islamismo isso é impossível, porque Deus se torna uma condição indissociável de comparação. Então, no islamismo tem essa diferenciação para o cristianismo. E no judaísmo? No judaísmo, Deus é Yahvé. Ele é conhecido como o Senhor. No judaísmo, a transcendência de Deus é enfatizada na proibição de fazer imagens. Então, não é possível, como em alguns praticantes do cristianismo, falando do catolicismo, a ideia do crucifixo, a ideia de Cristo, a ideia do menino Jesus, essa ideia é inadmissível, tanto no islamismo quanto também no judaísmo. Não há como fazer isso, porque para o judeu isso é uma forma de idolatria. E depois, em sala de aula, o docente pode trabalhar isso com o seu discente sobre o que é e o que não é idolatria. Dentro da sua prova, acredito que não vai perguntar porque ele está especificando muito. E toda vez que o examinador vai especificar muito para um certame, ele incorre no risco de receber em contra-resposta a ideia também de um recurso. E ele não vai querer encarar um recurso aí nessa ideia de que, não que ele tenha medo, não é isso. Estou dizendo do trabalho que é a contra-resposta de um recurso feito em um certame. Então eu acredito que não vai ser tão específico assim. E no budismo? No budismo há uma compreensão de que o transcendente difere de outras tradições religiosas. Como assim, professor? No budismo, poucos budistas têm Siddhartha Gautama, o primeiro Buda, ou outros Budas que surgiram mais tarde, como a ideia de Deus. Poucas pessoas sabem disso, e isso pode ser um objeto de prova e pode te confundir na hora da prova. Buda não é Deus em todos os praticantes do budismo. Poucos budistas possuem uma condição monoteísta, ou seja, de um único Deus, sendo ele Siddhartha Gautama Buda. E poucos também têm a ideia, ainda que politeísta, associada a outros deuses, de que Buda, Siddhartha Gautama, seja um desses. Então vocês precisam levar isso para a sua prova. O examinador pode tentar te confundir aqui. O budismo, em sua grande maioria, não tem um Deus. Não tem a ideia de um Criador. Depois nós vamos estudar como é que eles entendem isso. Mais tarde vai vir questões sobre isso. E também no dia da nossa aula de questões, vou explicar isso um pouco melhor. Então, continuando aqui a nossa aula, depois que nós vimos aí essas descrições de representação dos transcendentes nas tradições. Nós vamos agora para as manifestações de transcendentes dentro do aspecto religioso afro, como é que eles enxergam isso. Não só no Brasil, mas também fora, nós temos a ideia de Olorum, que é Olodumaré, e Yorubá. Essa tradição Yorubá, Olorum ou Olodumaré, é considerado um Deus supremo. O Criador de todas as coisas. Ele é visto como o princípio da vida, governante do universo, sendo associado à criação, à ordem cósmica e à justiça divina. E os orixás? Os orixás, que é Yorubá, Candomblé, Santeria e outros mais,
tem nessa condição de representatividade os orixás. E eles representam as suas divindades. E eles possuem e representam diferentes aspectos da natureza, da vida humana. Cada um tem sua própria personalidade, atributos e domínios. Eles são determinados pelas condições de como esses orixás transmitem, digamos, entre aspas, o seu poder para esses praticantes dessas religiões. Entre os seres humanos e o divino, né? Essa ideia de que como o indivíduo se relaciona com o orixá vai trazer essa valoração para ele de representatividade humana, né? E eles são frequentemente cultuados através de rituais, danças e oferendas. Já o voodoo haitiano, né, mais conhecido no Haiti, são espíritos ancestrais de divindades intermediárias que podem interceder em nome dos fiéis junto a poderes divinos. Eles são invocados em cerimônias que envolvem música, dança e oferendas. São vistos como os protetores das comunidades e os guias espirituais. Egungun no Yorubá. Egungun é venerado na condição da tradição Yorubá e já para ele tem um aspecto considerado sobre o alcance da vida após a morte, né? Como que essas entidades são honradas através dos rituais e das festividades elaboradas. Já os ancestrais, como por exemplo é o caso de algumas religiões afro e indígenas, essas religiões têm um papel importante como intermediários entre os vivos e o divino. Eles são frequentemente honrados e venerados através de rituais e práticas ancestrais que visam manter uma conexão com os antepassados e receber a orientação e a proteção. Já essa ideia que nós vamos sequenciar pelo ponto do nosso edital, onde ele fala da síntese da história. De qual história? Ora, da história do judaísmo, do budismo, do cristianismo, do hinduísmo e do islamismo, e também de como que isso foi através do evento histórico de importância para a religião. Vamos muito sintetizar aqui, porque essa ideia é muito ampla. Imagina você trabalhar toda a ideia da história do budismo, do cristianismo, do hinduísmo, do islamismo, do judaísmo e de outras tantas religiões. Então, nós estamos aqui tateando no escuro, tentando encontrar aquilo que pode ser onde o seu examinador vai questionar você na hora da prova. Isso é a parte teórica. Depois você vai entender melhor como as bancas e também a RBO pergunta isso nos seus certames. Vamos lá. Fundado por Siddhartha Gautama, como eu já tinha dito, né, ele é conhecido como Buda, século 6 a.C. Gravem isso. E onde? Na Índia. Então, budismo, região, Índia, período, século 6 a.C., período de fundação, né? Fundador, Siddhartha Gautama, que é conhecido como Buda. Buda, ele ensina os 4 caminhos nobres, a verdade, um nobre caminho óptimo. Ele vai enfatizar o fim do sofrimento através da iluminação, do nirvana. O budismo, ele se espalha pela Ásia e ramifica em diferentes tradições, como o Theravada, o Mahayana, o Mahayana e outras mais. O budismo, assim como todas as religiões, depois do seu início, ele vai crescer e vai se diversificar bastante. Já o cristianismo, ele origina-se a partir do ensinamento de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundador, entre aspas, porque quem vai realmente trazer todas as normativas, eu vou chamar de normativas, né? Todos os padrões valorosos, morais da religião cristã, são os apóstolos e os discípulos de Jesus Cristo. Em especial, o grande expoente deles, que é o apóstolo Paulo. O hinduísmo, que é considerado uma das religiões mais antigas, ele não tem assim um fundador específico. E ele evoluiu ao longo de milênios lá na Índia. E ele foi incorporando uma vasta gama de crenças, textos sagrados e práticas. O hinduísmo, ele abrange a crença em múltiplos deuses. Ele é, portanto, politeísta. Se nós falamos do budismo, em sua grande maioria também ele é politeísta, se não em sua totalidade. O cristianismo, ele é considerado pelos seus praticantes como um monoteísmo, ou seja, só há um Deus, ainda que tenha a ideia de trindade em algumas condições de divisões do cristianismo, porque não são todos os cristãos que acreditam na trindade, é importante ressaltar isso, aqueles que acreditam entendem ainda ser monoteístas, mesmo que 3 deuses eles se manifestam em uma única pessoa. Portanto,
é um Deus triuno. No hinduísmo, há uma ideia politeísta, ou seja, muitos deuses compõem o panteão de divindades do hinduísmo, e são muitos mesmo. No islamismo, é uma ideia muito monoteísta. Somente Alá é o grande Deus. E eles têm alguns aspectos interessantes dentro desse contexto histórico aqui, o islamismo, porque o fundador é Maomé, acontece depois, um século aproximadamente, do início do budismo, século 7 depois de Cristo. E onde foi que aconteceu? Aconteceu na Arábia. Ele se baseia no Corão, e a composição desses Corãos vai compor o Alcorão, que é considerada a palavra revelada de Deus, Alá, na tradição do Hadith, que é uma das divisões. Os muçulmanos aderem aos 5 pilares do Islã. Qual que é os 5 pilares? Declaração de fé, Shahada, a oração, que é o Salat, o jejum durante o Ramadã, Salm, e a esmola, que é o Zakat. E a peregrinação à Meca, que é Hajj, considerado como a Hajj. O islamismo ele se espalha rapidamente pela Arábia, além de se tornar uma das maiores religiões do mundo. Atualmente é considerada a 2ª maior religião do mundo, e, ao que dizem os especialistas, breve será a maior religião do mundo. Já o judaísmo, ele não tem muito esse cunho catequético, evangelístico, missiológico, como vai ter as outras religiões, como é o caso do cristianismo e do islamismo, que batem muito forte nessa questão missiológica, né? Enviar missionários e fazer, entre aspas, conversões à sua ideia de movimento religioso. O judaísmo não trabalha essa ideia, portanto, ele está cada vez reduzindo. Se você olhar, já é uma das menores religiões do mundo. E ela é uma das mais antigas, por mais que seja uma das menores. Ela remonta à história do povo judeu, desde o início lá com o patriarca Abraão, né? Quando Abraão sai de Ur dos Caldeus e vai mais tarde para Arã, onde vai falecer o seu pai Terá. Dali ele vai seguir para Canaã, que é o que vai ser chamado de Terra Prometida, e lá os seus seguidores vão mais tarde, através de um longo período de escravidão no Egito, saírem e ir para o deserto, na região da península do Sinai, entre o Golfo de Acaba e o Golfo de Suez, e ali naquela região, abaixo do que conhecemos como Palestina, vai dar início a essa que mais tarde será chamada de judaísmo. Inicialmente são hebreus, é o povo hebreus descendentes de Éber, filho de Abraão, né? Não é chamado os descendentes de Abraão, o nome que eles recebem é do filho de Abraão, que é Éber. Esses hebreus, mais tarde, muitos anos, quando a monarquia que eles institucionalizam, ela se divide em Reino do Norte e Reino do Sul, o Reino do Norte passa a ser escravizado por um outro império, que é o Império Assírio, e mais tarde a região do Sul é escravizada pela Babilônia. Lá na Babilônia, os babilônicos vão denominar esses descendentes de Abraão, estou dando saltos e saltos aqui na história, vão denominar eles de judeus, ou seja, oriundos da Judéia, que era a maior tribo que ficou depois dessa divisão de Reino do Norte e Reino do Sul. Dentro dela foi incorporada outras tribos, a tribo de Simeão e a tribo de Benjamim. Essa tribo que ali ficou, que é a grande tribo de Judá, lá na Babilônia, os babilônicos vão chamar eles de judeu. É por isso que chegamos então a essa ideia de judaísmo. Continuando, né? As principais festas nas religiões, né, pessoal? Sendo bem resumido mesmo, porque se a prova for tratar disso, eu vou te perguntar como que ela, eu vou te mostrar como que ela vai tratar, e você vai identificar que realmente são as maiores festas mesmo que normalmente os examinadores trazem para o certame. Vamos lá, é o Natal no cristianismo, que é celebrado em 25 de dezembro. A ideia do cristianismo, essa ideia é católica em sua grande maioria, os protestantes não compartilham, não coadulam com essa ideia de que 25 de dezembro é atribuído o nascimento de Jesus Cristo. As outras demais divisões dentro do cristianismo muito menos. E também tem a Páscoa, que é marcada pela ressurreição de Jesus Cristo. Páscoa vem da ideia de Pasach. Pasach, que é do hebraico, é a ideia de passar sobre. Essa ideia dessa festa da Páscoa, ela se deu com o advento de antes do povo sair do Egito. Quando eles eram escravos, apareceu um anjo a Moisés, e esse anjo orientou que ele passasse sangue nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte viesse, esse anjo não adentrasse nas residências dos hebreus que estavam escravizados no Egito, e sim somente daqueles dos quais não tivesse o sangue nos umbrais. Aquele episódio você conhece, é narrado na Bíblia, né? Morreu todo o primogênito do povo egípcio, e portanto, em seguida, quando eles foram para o deserto, eles comemoraram a primeira Páscoa.
o primeiro Passaca, o primeiro passar sobre. A primeira ideia de festa se deu porque eles entenderam que Deus não permitiu que o anjo da morte adentrasse as suas residências. No islamismo, nós temos duas grandes festas. Uma festa é de 3 dias e marca o fim do mês sagrado do Ramadã, durante o qual o muçulmano jejua durante o dia inteiro. A outra festa é conhecida como Festival do Sacrifício. Possivelmente a sua prova não vai trazer os nomes islâmicos, vai trazer já a ideia de Ramadã e trazer a ideia de Festival do Sacrifício. É assim que a sua prova vai encarar. Eu tinha te falado da Pessach, que era a ideia da Páscoa judaica, já tinha te falado sobre isso, te contei a história dela. É a primeira das festas mais importantes do judaísmo. E o Hanukkah, que é conhecido como a Festa das Luzes, que comemora a vitória dos judeus contra a opressão e a rededicação do Templo de Jerusalém. Está escrito aí, tem um erro de digitação, é reedificação, tá? do Templo de Jerusalém. Isso é a Hanukkah, é a festa que os judeus comemoram. Já no hindu, a gente tem o Diwali e o Holi, que é conhecido como Festival das Luzes lá também. Os nomes às vezes vão ser similares, né? Só que lá para os hindus, essa festa é muito importante e ela celebra a vitória sobre o bem e o mal, sobre das luzes sobre as trevas. E já a segunda festa é conhecida como Festival das Cores. Celebra a chegada da primavera e é marcado por festa de celebração bem colorida pelos hindus, pelos hinduístas. Já no budismo, nós temos o Vesak, que comemora o nascimento e a iluminação da morte e a morte de Buda, e o Ashala Puja. Essa puja aí, ela tem uma questão na prova, tá? Depois eu vou trazer para você. É perguntado na prova como assertivo e na verdade ela estava errada. Não pertencia, conforme ele afirmava, ao judaísmo e sim ao budismo. Ela celebra o primeiro sermão de Buda e a fundação da Sangha budista, que é a comunidade dos monges. Falamos aí das principais festas das maiores religiões. Vamos falar também da festa, que eu acho que pode cair na sua prova, das religiões afro. Tem a festa de Iemanjá, 2 de fevereiro, né, celebra a homenagem à Mãe das Águas, pode ser que isso caia na sua prova. Existe uma prova que traz inclusive a imagem de Iemanjá e pergunta e há uma procissão e é perguntado sobre qual religião pertence àquela festividade. Nós vamos ver essa questão também. A festa de Oxum, que é 8 de dezembro, e é dedicada ao orixá das águas doces. Enquanto que Iemanjá é das águas salgadas, mas não é para todos, porque para alguns ela também é a deusa das águas doces. Já para alguns, Oxum é que é o deus, que é o orixá das águas doces, do amor e da fertilidade. Geralmente as comemorações elas vão incluir danças, cânticos, oferendas em rios e em cachoeiras. Umbanda, né? A festa de Cosme e Damião, 27 de setembro, que é celebrada aí, e a gente sabe desse costume de distribuir doce e brinquedo, né, para as crianças carentes, no dia 27 de setembro, por ocasião da festa dos gêmeos aí da Umbanda, né? Não é do catolicismo, tá, gente? Nós temos que entender que, por meio desse sincretismo, o catolicismo não vai reconhecer alguns orixás, algumas entidades, alguns deuses, alguns santos para a Umbanda, para o Candomblé, tá bom? Há essa diferença, é importante você ter isso em mente. Não acredito que a prova vai entrar nessa questão, porque ela é uma questão preconceituosa, né? Eu posso dizer que é preconceituosa, que é uma questão de cunho religioso muito específico. Isso não pode ir para a prova, mas existe essa ideia a título de informação. A festa de Yazan, ou Iaçã, que é 4 de dezembro, em homenagem ao orixá Iaçã, a Senhora dos Ventos, das Tempestades e dos Raios. A celebração ela vai também incluir dança, cântico e oferenda. A Quimbanda, a Umbanda e o Candomblé. A Quimbanda ela é uma religião afro, né? Falando agora da distinção entre essas 3 religiões. Eu acredito que o seu examinador não vai te perguntar tão específico assim a diferença entre elas, até porque muitos líderes delas consideram fazer parte de uma única condição de tradição religiosa. É muito comum você ver em vídeos do YouTube grandes representantes dessas comunidades dizerem que fazem parte de uma única corrente de fé. Isso é muito comum. Mas eu trouxe as informações, né, de especificidade de cada uma. A Quimbanda é uma religião afro que mistura elementos do animismo africano, né, com práticas espirituais indígenas e elementos do catolicismo.
era caracterizada pelos cultos aos Exus e às Pombagiras. Esses Exus e Pombagiras, muitos são conhecidos dessas entidades, né, como um todo, não só esses, mas é conhecido também Preto Velho, Tranca-Rua, Pombagira, Zé Pilintra, Nego Velho e tantos outros mais, né? São associadas à comunicação com os mortos, a magia, a proteção. Os praticantes da Quimbanda frequentemente se envolvem em rituais de invocação, magia e feitiçaria, para alcançar objetivos bem específicos como cura, proteção e vingança. Essa parte da vingança aí, o seu examinador não vai trazer ela para a prova, pode ficar tranquilo. Ele vai te falar muito mais sobre a questão das curas e das proteções. A Umbanda, ela é uma religião afro-brasileira que combina elementos do espiritismo, do catolicismo e das religiões africanas. Ela valoriza a caridade, os espíritos desencarnados, através dos guias espirituais e a busca pela harmonia espiritual. Os praticantes da Umbanda realizam sessões de comunicação mediúnica, onde os médiuns servem como intermediários entre os espíritos e os fiéis, e em busca de orientação, cura e proteção. Já o candomblé, ele por sua vez, ele vem de descendência do povo Iorubá, principalmente Iorubá. Ele é caracterizado pelos cultos aos orixás, divindades, e representam forças da natureza e aspectos da vida humana. Os praticantes do candomblé realizam cerimônias e rituais incluindo danças, cânticos e oferendas para honrar e cultuar os orixás, buscando assim as orientações espirituais como cura e proteção. É isso que você tem que levar para a sua prova, a maneira como essas religiões desempenham um importante papel dentro da sociedade brasileira e as suas distinções, que na maioria das vezes, como os próprios representantes de autoridades dessas entidades vão dizer que fazem parte de uma única corrente de fé, por mais que aqui a gente viu que eles têm as suas distinções. Continuando, falando sobre a pluralidade religiosa, a RBO traz lá no seu certame a ideia de que há uma pluralidade religiosa. Essa pluralidade religiosa, elas são envolvidas, muitas das vezes, por aspectos das religiões afro, como Candomblé e Umbanda, das religiões protestantes, particularmente as pentecostais e neopentecostais, e também pelas religiões que estão presentes aqui no nosso país, como o islamismo, como nos grandes centros urbanos a gente vai encontrar o judaísmo, a gente vai encontrar também as ideias de outras religiões, como o budismo, o hinduísmo, e as religiões orientais, que também têm seguidores aqui no nosso país. Isso é o que você tem que entender sobre pluralidade religiosa. E a praxis? A praxis religiosa, ela é um tema que é muito discutido nas diversas áreas do conhecimento, especialmente no campo educativo. É compreendido como fundamento do processo de ensino-aprendizagem, base do processo de formação humana, processo que sintetiza a relação entre a teoria e a prática. A prática da religião vai se dar por meio da teoria que essa religião vai implicar. Ou seja, esse termo ele se refere às práticas e rituais realizados pelos seguidores de uma determinada religião como parte da sua fé e devoção. A prática da minha religião se dá por meio daquilo que eu vou ter de rito, daquilo que eu vou ter de mito, daquilo que eu vou ter de símbolo, daquilo que eu vou ter de ideia do sagrado. E isso incorporado ao meu movimento religioso vai se tornar minha praxis religiosa. Continuando. Tipo de religiões também é um dos tópicos do nosso edital. As mundiais, as indígenas, as abraâmicas, as orientais e as afro-brasileiras. Vamos lá. As mundiais, o termo vai se referir a religiões como cristianismo, islamismo, hinduísmo, budismo, judaísmo. Essas são as maiores mundiais, né? E elas têm uma base global porque elas possuem milhões de seguidores. Por mais que quando você vai olhar para o judaísmo, você vai olhar lá a porcentagem dele, é uma porcentagem muito baixa, é uma religião muito pequena. A mesma coisa ocorre também no budismo, que também, ainda que cresceu muitos adeptos, também é uma religião considerada com referência dentro do que é o islamismo, dentro do que é o cristianismo, dentro do que é o hinduísmo. Religiões pequenas, elas também têm seu papel de significativo de forma dentro do contexto mundial, melhor dizendo. As indígenas. As indígenas são muitos povos de tradições, né? Em especial as que estão no Brasil, mas também fora do Brasil, como a gente vai encontrar na Venezuela, como a gente vai encontrar nos Estados Unidos e em tantos outros países do mundo afora. As abraâmicas, né, se refere às religiões monoteístas. É o caso do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Dentro das abraâmicas a gente vai encontrar o cristianismo,
Porque também, assim como o judaísmo e assim como o islamismo, o seu patriarca, o seu grande fundador é Abraão. Por mais que no judaísmo os descendentes de Abraão já se dividem, né? No caso do judaísmo, Isaac, no caso do islamismo, Ismael, ainda assim o senso comum entre essas três é que o pai da fé deles é Abraão. Já as orientais, o termo é frequentemente usado para descrever as religiões originárias da Ásia, né? Exemplos de religiões orientais: o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, o jainismo, são algumas dessas religiões. O que eles, na maioria, principalmente o budismo, o que eles enfatizam? Enfatizam o karma, enfatizam a reencarnação e a iluminação espiritual. E nós temos as religiões afro-brasileiras, que são alguns dos tipos que eu acredito que o seu examinador pode querer te questionar na hora da prova. É a ideia de que o Brasil tem uma influência grande de africanos, indígenas e europeus, e esse sincretismo vai dar origem ao candomblé, à umbanda, à quimbanda dentro do nosso país. Continuando, pessoal. Falando agora sobre a história da igreja aqui no Brasil, né? Falando especificamente de como que a igreja se desenvolve no Brasil. Ele traz esse subtema e vai falar sobre do ponto de vista escatológico. Escatos, do grego, né? Tem a ver com a ideia de futuro. Seria logia, logia, estudo. Estudo do futuro, estudo acerca das coisas que ainda hão de vir. Né? No contexto brasileiro, a escatologia tem sido uma parte significativa da fé cristã, especialmente na tradição católica e protestante. Desde os primórdios da colonização portuguesa, a religião desempenhou um papel fundamental na formação da identidade e da cultura dos brasileiros. Os missionários católicos, como os padres jesuítas, foram os primeiros a trazerem a mensagem cristã para o Brasil. Eles buscavam converter os povos indígenas ao catolicismo e estabeleceram uma presença religiosa sólida. Então, essa ideia do catolicismo brasileiro é justamente porque ele teve, já desde a sua base inicial, essa influência de tantas outras culturas. Mesmo o catolicismo brasileiro, assim como as religiões africanas, também passa por um período de, entre aspas, sincretismo. Por mais que vai prevalecer a ideia do catolicismo romano, o catolicismo brasileiro vai incorporar também as suas práticas, ideias que são do próprio cunho do nosso país. Isso é natural para qualquer religião, né, pessoal? Quando uma determinada religião chega em uma outra nação, é lógico que algumas coisas acabam sendo adequadas. A menos que sejam religiões com um aspecto muito, eu vou usar a palavra fechada, mas talvez não seja o termo mais adequado, como é o caso do islamismo, que realmente vai vincular a sua ideia de religião de uma única forma em todas as nações em que estiver. No entanto, com o passar dos séculos, a chegada de outras correntes cristãs, como o protestantismo, trouxe outras interpretações escatológicas. E isso foi produzindo aqui na nossa sociedade brasileira outras ideias de como seriam os adventos futuros, né? O cenário contemporâneo, né, falando de hoje, continua a escatologia a desempenhar um papel relevante nas diversas formas de expressões. Não vai ser perguntado na sua prova qual a maneira escatológica do cristianismo, qual a maneira escatológica do budismo. Isso não vai ser perguntado na sua prova. A ideia da escatologia aqui é para você entender que ela traz coisas sobre o futuro. É isso que você precisa entender. Por exemplo, quando eu falo aqui no cenário contemporâneo, eu trago a ideia de que ela traz uma variedade de interpretação sobre as questões escatológicas específicas dentro de algumas religiões que vão tratar sobre o arrebatamento, sobre a tribulação, sobre o milênio. E isso aí, é claro, vai gerar debate e discussão dentro dessas comunidades religiosas. Existem igrejas, quer sejam protestantes ou não, quer sejam católicas ou não, elas dentro da própria instituição vão ter seguidores que dividem o seu pensamento sobre os adventos futuros, sobre pontos que não vai cair na sua prova, mas que é a ideia da escatologia. O amilenismo, o pré-milenismo, o pós-milenismo, isso aí não vai cair na sua prova, tá? Mas fique tranquilo quanto a isso. E eu te asseguro que o que vai ser perguntado é que escatologia é uma ideia sobre as coisas futuras. Continuando, ainda falando sobre a história da igreja no Brasil, falando das mitologias. As mitologias elas vão ser diversificadas, pessoal. Como assim diversificadas, professor? Os jesuítas vão trazer o seu mito. O catolicismo possui o seu mito, como por exemplo o rito da Maria. O rito de Maria vai trazer a ideia da mariologia, né, esse estudo sobre Maria para os católicos, mas não para os protestantes, mas não para muitas outras religiões.
a ideia da aparição de Aparecida, né? Eu fui redundante agora, né? A aparição da Senhora Aparecida. Essa ideia ela é uma ideia de cunho brasileiro, né? Fora de outros países, ainda que tenha adeptos sobre a peregrinação à Basílica de Aparecida, essa ideia ela não é de senso geral, né? Não são todos os praticantes do catolicismo que adotam para si essa ideia da aparição da Senhora Aparecida. O Círio de Nazaré é outra narrativa, é outro mito, né? Como que se deu a ideia do Círio de Nazaré? O seu examinador não vai perguntar isso, mas ele vai te perguntar se o Círio de Nazaré tem a ver com as celebrações de religião brasileira. Ele vai te perguntar sobre isso, vai te falar se é do Pará, isso aí pode ser que ele te pergunte, se é do Rio de Janeiro, se é da Bahia, e aí você já sabe que ela tem origem em Belém do Pará. Ela vai homenagear a Senhora de Nazaré, e milhões de fiéis todos os anos vai fazer as suas peregrinações e vai fazer também a sua procissão de fé do Círio de Nazaré. E o sincretismo religioso no Brasil, gente, ele possui essa ideia de mistura dos indígenas e dos africanos. Portanto, falar de mito religioso no Brasil é falar também dessa diversidade, né, que existe. Falando agora sobre os símbolos e os rituais religiosos. Pessoal, sobre os símbolos religiosos que existem em algumas religiões. Por exemplo, vamos falar do cristianismo romano. Nós temos a cruz, é um dos símbolos do cristianismo. No início do cristianismo, havia um símbolo que ele era dividido ao meio. E você sabia que uma pessoa pertencia àquela prática quando houve a perseguição dos cristãos através da união desse símbolo, que era um peixe partido ao meio, muitas das vezes desenhado na mão, muitas das vezes num pedaço de pedra, muitas das vezes descrito também em um local de ponto de encontro. Esse peixe deu também uma ideia, era um símbolo no início do movimento do cristianismo. Mas existem outros símbolos dentro do cristianismo, né? Como vela, dentro dos católicos e dos praticantes das religiões africanas e outras mais. O próprio símbolo do presépio é um dos símbolos. O rosário, né, o terçário, né, o terço que alguns utilizam também são alguns dos símbolos do cristianismo. Os rituais, né, dentro do cristianismo: missa, culto, batismo, casamento, procissões, novena, festas religiosas como a Semana Santa, o Dia da Senhora Aparecida para os católicos e outras mais, né? Dentro do protestantismo, os símbolos são a cruz, a Bíblia, o púlpito e outros símbolos de denominações específicas, né? Você vai na igreja quadrangular e possui 4 símbolos. Você vai ver lá o cálice, você vai ver o peixe, você vai ver a pomba que representa o Espírito Santo, você vai ver as ideias de símbolos ali naquela religião específica. Que também não vai cair na sua prova qual é o símbolo da igreja quadrangular. O examinador não vai te perguntar. Os rituais, os cultos de adoração, de pregação da palavra, batismo por imersão ou por aspersão, tá? Traz a ideia aqui só por imersão, mas não, dentro do protestantismo também tem a ideia de aspersão no batismo. A mesma ideia de aspersão no batismo do catolicismo. Celebração de ceia do Senhor e eventos evangelísticos. É isso que são os rituais dentro do protestantismo. O espiritismo, a gente tem o kardecismo, o livro dos espíritos, né, o Evangelho segundo Allan Kardec, é o mais conhecido. Nós temos também as orientações dos espíritos, como é o caso de Chico Xavier, aqui de Uberaba, na cidade bem próxima a Uberlândia, que também traz essa ideia aí. Nós temos a mesa branca, em alguns casos, de praticantes do espiritismo. Flores também é possível encontrar. Na Umbanda, a gente tem os pontos de luz, as imagens dos orixás, os atabaques. E qual que são os rituais? Os rituais são as sessões mediúnicas, os passes, as transmissões de energia espiritual, seriam os passes, né? O culto aos orixás na Umbanda, festa de homenagem aos espíritas. No Candomblé, nós temos instrumentos de percussão como símbolos, nós temos imagens dos orixás como símbolos, nós temos os colares, que são os guias de contas, né? E os rituais? Os rituais são os cantos, as danças sagradas, as oferendas, os orixás. Essas oferendas, muitas das vezes, elas são compostas por comida, bebida, flores, velas. E ainda tem lá como ritual de iniciação e parte dos trabalhos espirituais dessa divisão religiosa, né? Dessa tradição religiosa. Outras religiões afro-brasileiras são a quimbanda e o batuque, né? Os utensílios como símbolo lá
faca, vela, charuto, símbolos sagrados específicos de cada uma dessas tradições. E os rituais também muito particular, tem orações, possuem lá essa questão também, além das orações, eles praticam rituais de cura, rituais de proteção, cerimônias de agradecimento e reverências aos ancestrais. E já o judaísmo, o maior símbolo é a menorá. Alguns judeus também têm como símbolo a estrela de Davi, não são todos, tá? Os que são avessos à ideia da Cabala não têm estrela de Davi como um dos símbolos, por exemplo. E aí as divisões lá dentro do judaísmo, que não é objeto nosso aqui da aula. Mas alguns não têm a estrela de Davi como símbolo. A Torá, né, que é o livro sagrado, que é a Sefer HaTorá, a lei de Moisés, que é os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada e que compõe a Torá. E o Kippá, o solideu, que é aquele chapeuzinho que eles colocam na cabeça, que dá uma ideia de proteção, de estar debaixo da autoridade de Deus, e que também, estando debaixo daquilo, o tempo todo o seu corpo deve ser sagrado, as suas atitudes devem ser sagradas e deve trazer reverência ao seu Deus. Devem lembrá-los o tempo todo que eles estão debaixo da mão de Deus, debaixo da proteção de Deus. Os rituais ali são as orações diárias, estudo da Torá, celebração do Shabat, que é o sábado, o dia sagrado para eles, e muitas festas que compõem o calendário judaico. O islamismo, o símbolo crescente e a estrela, né? Nós conhecemos aquele símbolo lá da meia-lua, né? Do islamismo. O Alcorão, que é o livro sagrado deles, tapete de oração, e a hijab, que é o véu islâmico que é colocado. E os rituais? Os rituais é a oração diária, jejum durante o Ramadã, peregrinação a Meca durante o mês específico, que é conhecido como Hajj, e a doação de esmola, que é o Zakat. Isso também é parte dos rituais islâmicos. Continuando, pessoal. Nós temos aqui em banda, que é o ponto riscado, um risco de giz feito no chão, ou um pó de café, ou outros materiais, representando as entidades espirituais específicas, né? Cada uma dessas entidades possui o seu próprio ponto riscado, que serve como um portal da sua energia e presença durante os rituais. Os Exus e Pombagiras na Quimbanda são entidades intermediárias na religião e frequentemente são associados à comunicação com os mortos, a projeção e a resolução de problemas terrenos, né? Eles vêm para auxiliar os seus praticantes nessa resolução de problemas. As ofertas e os sacrifícios é também muito comum encontrado nos rituais da Quimbanda, onde é oferecido alimento, bebida, vela, cigarro e outros itens aí aos espíritos em troca da sua assistência e da sua proteção. Os atabaques e os cantos, que são utilizados para invocar e enaltecer os espíritos durante os rituais. Os atabaques são tambores sagrados que fornecem ritmo e energia aos cânticos e danças realizadas. Os pontos cantados, que são cânticos ou invocações feitas em louvor aos espíritos durante os rituais, transmitindo essas mensagens específicas. E agora nós vamos mudar para outro tópico dentro do nosso edital, que é a questão da ética e da moral. Ficou editado aí errado aí, pessoal, peço perdão pelo erro de digitação. Ética e moral na religião, né? A ética pessoal, a ética que envolve essa ideia das leis e dos mandamentos, essa questão da justiça, da equidade, da responsabilidade perante Deus, sobre o mundo, né, sobre o cosmos, a questão da salvação e também da redenção, e a ética também do meio ambiente, que hoje em dia está sendo muito trabalhado. E essa evolução religiosa, que é outro tópico, também é um tema de grande abrangência, né? Falando um pouco, nós temos a ideia da diversificação, do sincretismo, da secularização, do fundamentalismo, da globalização e das mudanças nas crenças e nas práticas advindas dessas tradições religiosas. Falando aí ainda sobre os nossos livros aí, aquilo que traz o nosso edital, nós vamos tratar sobre essas referências bibliográficas por ocasião das nossas questões que vamos fazer, pessoal. Então eu quero agradecer a todos aí pela participação e pela paciência que nós tivemos agora durante a transmissão dessa parte teórica da nossa aula. A nossa próxima etapa é fazermos as questões dessa aula teórica. É lógico que o vídeo conseguiu reduzir bastante o seu tempo de duração, uma vez que nós temos aqui somente a aula gravada e não temos aqui a participação de todos os demais. No que diz respeito à gravação para as questões, espero a participação de todos para que a gente consiga abarcar as 50 questões sobre ensino religioso dos últimos anos
das bancas e, em especial, foco na RBO para o processo seletivo de Uberlândia.